qual o valor da total exclusividade? Bom, no caso do Mercedes AMG G63, exatos 2 milhões de reais. Sim, não tenha dúvida, vocês estão diante da compra mais irracional existente hoje no mercado brasileiro, com alguns requintes que só a gente que é apaixonado por carro aprecia. E alguns sacrifícios como, por exemplo, para desespero da blogueira, uma chave aqui que é idêntica ao do A200 da Kavak de 150 mil reais que vocês viram recentemente no canal. Mas fiquem firmes que o carro é muito mais do que essa chave. Vamos começar pelo ápice da irracionalidade. Achou 2 milhões de reais muito? Eu consigo te economizar uns trocos. Por exemplo, abra mão da pintura exclusiva Green Hell Magno, né? Homenagem ao Inferno Verde, cor de lançamento do Mercedes AMG GT, que eu ganhei lá em Nürburgring naquele lançamento, pois essa cor aqui, que faz esse carro chamar a atenção demais na rua, é um incrível Hulk nas ruas, é sua por 77 mil reais. Dá para dar essa economizadinha. Rodas blocadonas aqui, estilo AMG, mais um opcional seu por 22 mil reais. Então opte por uma roda mais convencional, você já economizou 77 mais 22, 99 vulgo 100 pau. Mas a melhor economia de todas é essa aqui, ó. O pacote AMG Night, que escurece os frisos, os letreiros, alguns detalhes aqui de cromo e retrovisor, é seu por equivalentes a 30 mil reais. Esses aí eu levava para envelopar lá na Electric, que fazia um Chrome Delete e tava tudo certo. Mas nada disso importa, porque justamente o apelo desse carro é ser deliciosamente irracional. O Classe G, o Gelandenwagen, veículo todo-terreno em alemão, foi comissionado pelo Shah do Irã, cujo regime nem existe mais. Lá em 72 como veículo militar, em 79 surgiu uma versão civil e olha, essa geração durou. Em 2018, sim, o primeiro grande refresh do carro, a geração atual, que agora chega oficialmente ao Brasil, mas também na prática, mais ou menos a mesma coisa desde então. SUVzão raiz, com chassi, 3 diferenciais blocantes, talvez o único carro aí de produção mais em massa que me vem à cabeça que faz isso, e que é um carro capaz de quase tudo no off-road, né? Desde que, digamos assim, equipado, aliás, com pneus adequados e um motorzão diesel, né? Não é o caso aqui. A MGzização da linha da Mercedes contaminou até o G e a gente tem aqui um AMG raizão mesmo, né? Com motor 63, One Man, One Engine. Esse aqui foi feito pelo Rafael Birjak, não sei exatamente aonde, imagino que lá em Affalterbach. E o V8 aqui traz 585 cavalos e 86 quilos de torque. É muito torque, muita potência, suficientes para fazer esse tijolo aqui de quase 2.600 quilos acelerar de 0 a 100 em um pouquinho mais de 5 segundos cravados. Entenda uma coisa, você que está pensando em assinar um cheque de 2 milhões de reais, isso aqui não é de forma alguma um SUV de luxo. Isso aqui é um veículo militar adaptado, quase que um Hammer alemão, que foi evoluindo aí ao longo dos anos. Então ele não faz concessões a o que o típico comprador de SUV de luxo espera. Inclusive a própria Mercedes tentou dissuadir essa galera, lançou a classe GL uns anos atrás, mas a base de fãs do Classe G é tão engajada que ele permaneceu vivo. Permaneceu vivo com coisas como, por exemplo, as dobradiças expostas aqui, as maçanetas estilo Passatão do Papa Cortes, ó, uma botoeira aqui. A gente está tão acostumado, né? Os primeiros dias com o carro você tenta abrir assim, opa, não vem, é a botoeira mesmo. A porta bate aqui com um Kachunk, olha só. Me lembra até um Suzuki Jimny, o Kachunk aqui da porta, ó. Nada glamuroso, quer um pouco de praticidade no seu SUV de quase 2 metros de altura, quase 5 metros de comprimento e preço, insisto, de 2 milhões. A gente consegue rebater o banco sim, eu trouxe a minha bicicleta da revisão, rebatendo o banco aqui, ó, mas ela veio, sabe como? Na diagonal zona aqui, ó, não temos nada remotamente próximo de um assoalho plano. E quando você traz ele de volta, ele não volta para a posição final automaticamente, você tem que trazer aqui na mãozinha.
Quer usar o espaço do porta-malas? Bora lá ver! Mais uma maçaneta com botoeira aqui, aquela abertura ao estilo Ford EcoSport com step e tudo. O tamanho até que é ok, mas nada demais para um carro desse tamanho. Quer fechar? Cadê o botãozinho elétrico aqui do seu SUV milionário? Não tem, né? Usa aqui a alça e ó, recomendo bater com certa força, senão a porta não fecha de uma vez só. Mas nada disso importa muito quando você entra aqui no interior, aí sim muito bem acabado, né? Com muito couro, fibra de carbono, alumínio e desperta o V8. Vou colocar, já temos aqui o volante mais contemporâneo dos Mercedes, né? Coloquei no modo Sport Plus. E aí, meu amigo, que outro V8 tem um escape na lateral ao estilo Dodge Viper hoje em dia? E borbulha aqui, ó, em cima do gramado do The Town. Mais um pouquinho, vai. Legal demais, mas você quer um tetão panorâmico? Não, faltou dieta e treino aqui, só um tetinho solar que, ó, a persiana é manual. Quer Apple CarPlay? Não vai ter, meu amigo. Como eu falei, essa geração de 2018, né, ainda não estava tão difundido o uso de CarPlay em todos os multimídias aí, principalmente das marcas premium. Quer uma tela touch aqui? Também não tem. Estamos aqui no Command de geração passada da Mercedes, né, que a gente precisa usar essa espécie de mouse aqui para ir navegando pelos menus. Quer ver outra coisa? A gente está um dos únicos carros com 3 diferenciais blocantes, né? Você tem que seguir uma ordem correta aqui, como se fosse acionar uma bomba atômica, ó. Primeiro, o diferencial central, já diz que o ESP não está mais disponível, já passa para o modo trilha aqui, aí ele está distribuindo equanimemente aí a potência nas 4 rodas. Aí você pode travar também o diferencial traseiro e também o diferencial dianteiro, ou seja, tem um diferencial blocante a mais que o único carro que realmente concorre com o Classe G em matéria de concepção, que é o Jeep Wrangler Unlimited, né? Também um SUV com chassi, com diferencial blocante, com muita credencial off-road e talvez até depois que o Classe G virou esse queridinho de rappers, de sheiks árabes e de mafiosos russos, a Jeep lançou aí o Wrangler 392 com o V8 justamente para ser uma espécie de versão low cost do Classe G. Mais uma aceleradinha aqui, ó. Liguei o escape mesmo com o diferencial blocado e ele entrega o borbulho, ó. Como eu falei, deliciosamente irracional, até porque é um carro mesmo lá fora muito caro, né? Um carro de 200 mil dólares. Traz mimos aqui como reloginho IWC, Schaffhausen, mas, como eu falei, racionalmente não tem como justificar a compra de um Classe G, a não ser que você efetivamente esteja pensando em algum tipo de uso militar ou, quem sabe, muito radical no estilo de vou para o Alasca de carro. Esse aqui é uma belíssima opção nesse caso. Já que eu estou comparando com o Wrangler 392, aqui o Wrangler em geral, né, tem algumas coisas muito boas aqui do Classe G, considerando essa plataforma com chassizão embaixo. O espaço na traseira é bom porque o carro é tão alto que deu para levantar bem o assento aqui, você não ficar meio com o joelho no queixo, igual no Wrangler. Aqui, ó, a gente tem um pouquinho de possibilidade de regular o encosto, então conforto no banco traseiro é bastante bom. Tem também um esquenta-bunda aqui, que delícia no calor de Interlagos, mas se você quiser um vidro traseiro que baixa inteiro, não dá, né? Tamanho da porta aqui mesmo com a janela quadrada não vai. Enfim, deliciosamente irracional o Classe G, um carro que chama a atenção mais do que praticamente qualquer outra coisa nas ruas do Brasil e que na hora de acelerar faz uma das coisas mais importantes que um carro precisa fazer, que é colocar um sorriso no rosto. Subam aí no tetinho, que não é panorâmico, e bora acelerar. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, a coisa que eu acho que algum percentual de vocês consegue relacionar para eu passar uma impressão genuína é o melhor Jeep Wrangler de todos os tempos. É como se tivesse sido feito um
uma injeção massiva de investimento no Wrangler, né? Afinal, o Wrangler é um carro de 40, 50 mil dólares nos Estados Unidos. O G63 aqui é um carro de 200 mil dólares. Mas por que eu digo, olha só que legal aqui, o pisca aparecendo no paralama, como se fosse um Fusca, né? Você vê ali o pisca, você tem essa, não precisa de nenhum sinal no painel, né? O pisca remoto aqui tá incluído standard. Mas por que eu digo que parece um Wrangler? Porque é essa sensação, né? Um carro com chassi construído em cima e com 3 diferenciais blocantes, né? 1, 2, 3, no Wrangler são 2. Então você tem essa sensação, primeiro, de que você está sentado em cima do carro, né? E não no carro. Aliás, falando em sensação de altura, um bastidor interessante aqui. Na mesma semana, olha só que invejável que está a minha garagem essa semana. Na mesma semana, passaram lá em casa este G63 AMG com seu verdão Green Hell Magnum e a Ford Ranger Raptor. Carro alto, né, a Ranger Raptor. Sabe qual entrou na minha garagem? Somente a Raptor, o G63 não. É um carro de 1,96 m, quase 2 metros de altura. E aí, por que eu digo que é como se o Wrangler tivesse sido muito evoluído? Porque, sim, pelo fato da gente ter aqui os 2 diferenciais, aliás, os 3 diferenciais, mas o diferencial no eixo dianteiro, né, sempre dá muito aquela sensação de peso não suspenso, e aí o volante também não é de pinhão e cremalheira, você fica com a caixa de direção meio bobona aqui, ó, tá vendo? Ó como eu mexo aqui e nada acontece. Mas no caso de um Wrangler, quanto mais você vai andando, mais acelerando, mais vai se acentuando essa sensação. Aqui, a gente estando em uma AMG, é feito um trabalho aí de amortecedor e suspensão e também de pneu, né? Pneu largão, asfalteiro, que deixa o carro mais assentado. Então quando você desenvolve velocidades um pouco mais altas, velocidades de estrada, coisa que aqui na Marginal, apesar de ser 6h30 da manhã de uma sexta-feira, quinta-feira, aliás, a gente não vai conseguir desenvolver, mas aí parece que o carro vai ficando o volante cada vez mais assentado e você não tem aquela sensação de passarinhada que a gente tem num Wrangler. Falando ainda de sensações semelhantes a um Wrangler, uma que você vai ter é o consumo, né? Essa caixa de 2,5 toneladas quadrada. Na cidade você olha, o consumo é de 4,5, até não parece tão feio assim, né? Mas na estrada é de 6 e pouco, porque além de ter um V8 de 585 cavalos e quase 90 kg de torque, você está numa caixa quadrada de 2.600 kg, né? Não existe lei da física aí que permita um tapa na cara tão grande aí da aerodinâmica não ser punido em matéria de consumo. Agora, outra coisa, né? A gente mostrou aqui o multimídia, é uma viagem a um passado, como todo G, ele é uma viagem ao passado. O multimídia é um passado recente, né? 2018, o mesmo, olha só a tela touch, não, é o mesmo Command aqui, de alguns anos atrás da Mercedes, que a gente manipula pelos botões aqui, mas ó, tem um atalho direto pra gente chamar o modo bonitão do escape. Aqui tá o botão da home, quero botar aqui no veículo para vocês verem. Pá, vamos usando esse mousezinho aqui, Dynamic Select. Outra coisa interessante, né, que mostra bem essa vocação off-road e anti-crossover do carro. Carro de 2 metros de altura, toda essa tecnologia de off-road, todo esse preço, não tem chororô, my friend, Agora saquei um Sport Plus aqui, ó, que inclusive a gente também pode acionar nos atalhos aqui do volante. Mas não tem essa história de suspensão regulável, né? Não tem como baixar o carro, né? Os SUVs grandes, nos últimos anos aí quase sempre trazem esse recurso, né? A própria classe GL da Mercedes foi a tentativa de civilização, né? No sentido de tornar civil o G, que na origem é um veículo militar, mas ao contrário do que a Mercedes talvez esperasse lá no começo, o GLB, né, GLS na verdade seria o mais próximo, não matou o Classe G. Viva aí o gosto de mafiosos russos e sheiks dubaienses
E agora que a velocidade do trânsito aqui diminuiu, eu vou ver se o vento permite que a gente, no modo Sport Plus, jogando aqui o câmbio em neutro, freando com o pé esquerdo, dá para ouvir um pouquinho de borbulho, né? Um pouquinho de pops and bangs. Essa questão do escape, na lateral é outra coisa que a gente quase se choca, né? De pensar que os advogados aí, os reguladores estão permitindo. Em resumo, por mais que a Mercedes esteja inevitavelmente indo em direção a um futuro mais ecologicamente sustentável, digamos assim, e não custa lembrar, né? É o último G, a combustão que a gente está vendo aqui. Teoricamente esse carro sai de linha no fim do ano e o sucessor dele, por enquanto, confirmado. Olha, eu não sei se nessa questão aí de revisões de targets, né, que as montadoras estão fazendo um pouco de lobby contra, afinal, essa é uma discussão para um outro podcast, né? Mas eu vejo muito a galera anti-elétrico, as montadoras estão pressionando. Sim, as montadoras estão querendo, talvez, porque a taxa de share do todo do carro elétrico, né, foi projetada uma curva até 2035. 2035 vai ser combustão zero. E aí, lá em 2020 foi feito o planejamento de produto e essa curva, né, do, sei lá que percentual, vamos mais para trás, 2016, a Mercedes tinha 0 carros elétricos em linha na Alemanha. Em 2035 vai ter que ter 100%. Então você faz uma curva do 0 ao 100% em 20 anos. E essa curva está um pouco abaixo. Então, as marcas estão fazendo um lobbyzinho aí para manter um pouco mais tempo vivo algumas linhas a combustão. Temos um acidente aqui na marginal. Então, quem sabe o Classe G, a combustão tem uma sobrevidinha, mas na data desta gravação, o que está confirmado é que o G sai de linha agora, fim de 2024, e o EQG, né, o G elétrico, passa a ser o único Classe G disponível. E aí, vai ser uma... Realmente, quando a gente olha para um carro que fala com esse nicho, né, porque quem, não só no Brasil, eu digo no mundo, está off-roadando o seu Classe G? Bom, nas ruas de Rodeo Drive, Beverly Hills, nenhum, né? No Oriente Médio ali, um areião, acho que até rola. Agora que a marginal deu uma liberadinha, vamos soltar aqui, ó, o modo esporte, ó, que eu tava falando. Aquela passarinhada em velocidades mais bobas, à medida que as velocidades vão aumentando, o carro vai ficando mais assentado em matéria de volante. É bem interessante isso. E eu estou indo aqui com certa pressa para Interlagos, final de semana de Fórmula Evolution, mas também rodízio desse cara aqui. Temos 10 minutos para chegar na Ponte Transamérica lá e vai dar tranquilo. Aquele trânsitinho ali deu um certo medinho, mas vai dar tudo certo. Mas eu vinha dizendo, né, o Classe G, ele é uma grande viagem ao passado, no sentido de trazer uma concepção que não se usa mais. E a própria Mercedes achou, quando introduziu a classe GL ali, que ela, Mercedes, não usaria mais, mas a aceitação do público, né, essa questão do Classe G ir virando um símbolo de status e um ícone cool é relativamente recente, né? É um fenômeno aí, eu acho que a partir dessa geração surgida em 2018, que o carro dá um salto em matéria de usabilidade no mundo urbano, de rappers e sheiks árabes e mafiosos russos, o carro começa a ganhar mais aceitação, mais desejabilidade nesse meio e vira um ícone, né? E aí, um ícone vende e a Mercedes mantém ele em linha. Mas realmente, tal qual o Wrangler, ele tem uma concepção básica aí de chassi, de diferencial blocante, vinda de uma necessidade off-road extrema lá dos anos 70, lá do exército do Shah do Irã. O regime do Shah do Irã nem existe mais, né? Há muitos anos ali temos uma islamocracia no Irã, outro assunto para um outro podcast. Olha como ele é ágil, tem um radarzinho aqui também, vamos conter o entusiasmo, mas agora sim a gente vai ver, né, o que essa galera que manteve o Classe G, um carro tão icônico nos últimos anos, como essa galera vai reagir em relação a um Classe G elétrico. E
As demais montadoras, principalmente olhando aí para BMW e para Audi, continuam olhando para o Classe G e tendo uma grande inveja, né? Caramba, como é que a gente cria um SUV diferentão aí que nos permita ter uma margem ainda maior do que os nossos SUVs grandes, né? Não tenha dúvida aí, o XM, né? A excentricidade que é um BMW XM foi uma tentativa da BM de criar um ícone aí também que justifique, né? Você pega um X5M, é mais rápido do que o XM custa $50 mil a mais nos Estados Unidos. A BMW tentando criar um conceito para ter margens semelhantes aos que a Mercedes tem aqui com o G. Dá até para esticar um pouco o pacote e dizer que a Lamborghini Urus nada mais é do que a Audi fazendo isso, né? A Audi pegando um RS Q8, jogando 30%, 40% de preço a mais, mas com um conceito que realmente atrai esse público e que funciona no mercado, né? Sutilezas aí do mercado ultra high-end. Beleza, galera? Ó, estamos a 8 minutos da liberação do rodízio e vamos conseguir. O que vocês acharam aí? Você pagaria 2 milhões por um Classe G no Brasil? Claro que não, né? É um carro que vai contra toda a racionalidade, né? Mas quem tem muito dinheiro sobrando, quem se preocupa muito com essa questão de o carro é uma fantasia minha que diz ao mundo quem eu sou, né? Aí o Classe G tem o seu nicho de fãs aqui no Brasil, e especialmente no Brasil também, por ser um carro com chassi já muito pesado, muito robusto. Ele é um carro que se presta bem para ser blindado, né? Um Classe G blindado, ele tem o mesmo comportamento um tanto estranho de um Classe G não blindado, mas é isso, é um carro que pré e pós blindagem fica praticamente a mesma coisa. Eu confesso que sou um fã do que o Classe G representa, mas o Classe G AMG com um V8 biturbo é aquela coisa meio sui generis, né? Eu adoraria ter um Classe Gzinho diesel, quem sabe até um vintage aí, para dar uns rolezinhos de final de semana com muita calma e muita serenidade, né? Não é um carro que nasceu para ser acelerado, né? A grandes velocidades. Tal qual a Jeep lançou aí um Wrangler V8 recentemente nos Estados Unidos, justamente para, quem sabe não, né? O Wrangler 392, se não me engano, é o nome do modelo, né? É claramente a tentativa de um Classe G para classe média alta nos Estados Unidos, né? Um Classe G pela metade do preço e também tem a sua legião de fãs. Conclusões finais. Olha, como eu falei no começo do vídeo, o slogan da Hummer, aliás, era Hummer like nothing else. Não deu muito certo, né? A Hummer acabou falindo. Hoje existe o Hummer EV da GMC, mas a gente pode dizer que carros como o Classe G63 mantém esse legado aí. Ele é like nothing else. Não existe nada remotamente parecido em matéria de conceito, de requinte, de preço, de performance no Brasil. Um SUVzão raiz com chassi com 3 diferenciais blocantes. Como eu falei, o único carro que se compara a ele em matéria de concepção seria o Jeep Wrangler Unlimited, mas aqui no Brasil a gente não tem a versão V8, então nem fica justo fazer esse tipo de comparativo. E que legal que ainda existe, vai acabar, né? O EQG elétrico vai ser o sucessor, esse carro chega ao fim da linha de produção ao final desse ano de 2024, mas foi muito bom enquanto durou. Obrigado pelos serviços prestados aí nos últimos 44 anos, meu caro Classe G. E você, o que achou? Tá indignado que um carro de 2 milhões nem CarPlay tem? Deixa o seu piti aí nos comentários ou deixa a sua admiração por um produto tão único, tão cheio de personalidade como esse. Se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais, e deixa o like no vídeo, que isso também é fundamental. No fim das contas, parece um enorme anacronismo, né? Trazer um SUV tão voltado para o off-road, com concepção militar, aqui para o Autódromo de Interlagos, mas olha, considerando os 585 cavalos e 86 kg de torque lá na frente, faz sentido trazer esse carro para a pista sim, e considerando o quanto ele chama a atenção, especialmente nessa cor aí do inferno verde, faz sentido trazer aqui para o palco do The Town e do Lollapalooza. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.